Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Mas naquele altar, Deus não estava naquele altar. Portanto, Deus mandou um profeta clamar contra o altar, e aquele altar se fendeu. Mas antes disso, o rei tentou colocar as mãos contra a vontade de Deus, e as mãos dele se ressecou. Então, o homem de Deus teve que orar pelo rei Jeroboão, para que o rei Jeroboão tivesse a mão restituída. Agora Jeroboão está muito grato, e ele quer retribuir o homem de Deus, ele quer presentear o homem de Deus, mas nós vamos descobrir que o homem de Deus, além de uma missão, ele estava sob uma palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, e o versículo é o de número 7. Quem achou, diga amém. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém? O problema não estava no alimento de Betel, na água. O problema estava que o homem de Deus tinha uma missão e uma palavra, e ele não podia mudar aquilo. Palavra de Deus não muda. Palavra de Deus não volta atrás. O que Deus falou ontem vale para hoje, e vale eternamente, porque a palavra é de Deus. A nossa palavra muda, as nossas opiniões, a nossa visão que temos de algo, mas a de Deus não. Deus é imutável. E este homem de Deus está falando: eu estou debaixo de uma palavra. Quer viver a bênção de Deus? Esteja debaixo da palavra de Deus. Faça o que Deus te ordenou. Não importa o tempo que Deus ordenou, o que importa é que você permaneça na mesma palavra. Amém? Você crê que ele obedeceu a palavra de Deus? Então eu vou reler o verso 10. Você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Não por regra própria, tá? Não por regra própria, mas por causa da palavra de Deus. Ele foi por um caminho. Qual é a lógica? Voltar pelo mesmo caminho, horas. É até mais fácil, né? Mas Deus falou: não volta pelo mesmo caminho. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus ouve coisas que você não ouve. Deus vê coisas que você nem imagina. E se Ele fala, é para o teu bem, é para guardar a tua alma. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E enquanto você aplaude a Deus, ao Senhor, a esta palavra, abra sua boca e para esta palavra diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e levantar um júbilo de glória ao nome do Senhor. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor.
abra o céu e receba este louvor, receba esta adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder, e que a tua palavra, que é infalível, imutável, não erra o alvo nem volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. O homem de Deus está até aqui dando uma lição de obediência à palavra, e quem quer viver a bênção precisa obedecer à palavra, se sujeitar à palavra. Igual eu falei para você, eu repito, Deus já sabia que naquele caminho o diabo preparava ciladas para aquele homem de Deus, mesmo ele sendo um homem de Deus. O fato de você ser um homem ou uma mulher de Deus não te ausenta dos perigos, não te isenta que você precisa vigiar, e vigiar muito. Nós não falávamos na campanha de oração A Jornada Feliz na quarta-feira, que os adversários ouviam que o povo de Deus estava edificando e eles tentavam se infiltrar, eles tentavam se fazer de amigos. Então Zorobabel e Josué logo perceberam e disseram: não, vocês não vão se juntar conosco não. E nós aprendemos quarta que nem toda ajuda tem que ser bem-vinda, você tem que saber quem te ajuda. O homem de Deus está dizendo para o rei: olha, a proposta pode ser tentadora. Imagina um banquete de um rei, imagina as comidas que não tinha ali, o bom e o melhor estava naquela mesa, mas Betel era um lugar nesse momento corrompido. Betel não tinha temor de Deus, porque o povo tinha levantado um altar, estavam sacrificando aos ídolos neste altar, estavam fazendo a própria vontade. Então Deus disse: não tenha comunhão nesse lugar, porque se assentar, comer e beber água é um símbolo de comunhão. Então Deus disse: vai lá, clama contra o altar, não pare em nenhum lugar, não beba água em nenhum lugar, não coma pão em nenhum lugar, e nem pelo mesmo caminho volte. Ou seja, se foi por esse caminho, volte pelo outro. Se tiver que dar uma volta a mais, dê uma volta a mais. E o homem de Deus resiste. Eu fico imaginando Jeroboão olhando, dizendo: ninguém negaria. Mas alguém de Deus tem que negar as coisas do mundo. Você não pode trocar o que Deus tem para você por um prato de desobediência, por algo que vai tirar o seu rumo fora da presença de Deus. O seu caminho tem que continuar obedecendo o Senhor. E agora esse homem de Deus vai mostrar para nós, na sua própria vida, que o diabo, se ele não conseguiu de um jeito, ele vai tentar outro. Você tem que entender que, mesmo buscando a Deus, ouvindo a palavra, o diabo não vai desistir de derrubar você. E até que o Senhor volte, ou que Ele nos chame, a luta espiritual, ela é constante. Eu não estou dizendo que o diabo vai vencer, ele vai se levantar e vai cair. Mas se você tomar cuidado, porque se você não tomar cuidado, quem cai é você, quem cai sou eu. O homem de Deus agora está indo embora por outro caminho, e alguém vai ficar sabendo disso. Por favor, a partir do verso 11: e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento
e albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se, e após o homem de Deus o encontrou e achou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: És tu, homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Eu quero que você aprenda isso. Quem crê que Jesus era perfeito e santo? Quem crê? Eu também creio. Jesus, quando recebe o Espírito Santo depois do batismo nas águas, foi batizado nas águas e o símbolo do Espírito Santo desceu até ele. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele ficou 40 dias em jejum e em oração. Alguém aqui está em jejum e oração também? Você acha que isso afasta ou amedronta o diabo? O jejum e a oração também serve, além de um fortalecimento espiritual, para revelar as coisas espirituais. Então é comum, se a pessoa está numa guerra espiritual muito grande, ela começar a ver coisas que antes ela não via. Por isso que às vezes a pessoa está num propósito espiritual, aí ela nos procura dizendo: pastor, eu estou tendo uns sonhos loucos, pastor, uma perturbação, estou acordando de noite, tendo que orar, porque antes ela já estava nessa guerra, mas não identificava essa guerra. O jejum e a oração começa a mostrar essa guerra. Antes a pessoa que, por exemplo, não sabia por que a criança dela não dormia direito, ela começa a jejuar e orar, e ela começa a perceber que a perturbação às vezes está dentro de um desenho, está em algo que está sendo visto dentro de casa, e ela começa a ver aquilo. O jejum revela as fraquezas do homem. Por isso que costumamos falar: você enfraquece a carne para fortalecer o espírito. 40 dias Jesus jejuando e orando, um jejum severo, sem água, sem pão. Um jejum praticamente impossível de ser feito. Nos dias de hoje, impossível. Aparece o tentador e o tenta pelo menos 3 vezes diretamente, tentando a Cristo, o perfeito, o Filho de Deus. Você acha que o diabo não vai tentar você? Não vai tentar a igreja? Você acha que o diabo se amedronta com o nosso jejum? É aí que ele tenta derrubar. 21 dias Daniel jejuando e orando. E ele conta para nós: e fiquei doente. O corpo dele sentiu aquela batalha, aquela fraqueza. E depois de 21 dias um anjo conta para ele: eu estava preso. O rei da Pérsia, que não era nem Nabucodonosor, nem Ciro, nem outro rei, mas era um demônio territorial, ele me prendeu nas regiões celestiais, e um arcanjo, Miguel, teve que ser mandado para vir lutar e pelejar, para que a sua resposta fosse entregue. Eu pergunto a você: jejuando e orando, você está livre das lutas e dos ataques do diabo? Por isso tem gente que fala assim: poxa, pastor, eu comecei a orar e jejuar, e cada luta que surge, Deus está mostrando para você a guerra que você está. Não se amedronte nem se acovarde, continue na fé. Maior é aquele que está com você, maior é a palavra de Deus que está sobre a sua vida, que te chamou, te sustenta e tem poder para te salvar também. O homem de Deus, ele estava em jejum. Ele foi enviado de Judá a Betel e não podia nem comer nem beber. Quem lembra disso? Não comer e nem beber é o quê? Não é um jejum? E o corpo dele está cansado, porque ele está fazendo esse caminho a pé. A pé. E agora ele se assenta pensando: graças a Deus que eu me livrei do Jeroboão. Vontade que eu estava de me assentar numa mesa e comer bem, e beber uma água, mas graças a Deus me livrei da tentação. Mas o diabo não tinha desistido dele.
o homem de Deus que era chamado de profeta velho, velho não só por conta da idade, tá? Se você está ouvindo as mensagens da campanha, você sabe que velho está atrelado ao espírito. O espírito era velho. Esse homem albarda um jumento, prepara um jumento e vai em caminho. E é claro que ele encontra esse homem de Deus que estava andando. Agora virá uma tentação, é a mesma tentação. O diabo só reformulou a tentação. E ele vai receber este convite, versículo de número 15. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: eu não posso voltar contigo. Eu não entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornará pelo caminho que... O problema era o pão, a água ou o lugar? Quem aqui ouviu a mensagem quarta-feira? Qual é a comunhão que tem a luz com as trevas? Qual comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Aquele lugar, por mais que um dia fora a casa de Deus, Betel, e esse é o nome de Betel, casa de luz, casa de Deus até hoje, já não era mais a casa de Deus. Não servia para a comunhão de uma pessoa que serve ao Senhor. Agora esse homem vai cair no engano que muita gente tem caído nos dias de hoje. A estratégia é a mesma, ela só foi reformulada. Mas o objetivo é o mesmo. Deturbar o caminho de Deus da sua vida, atrapalhar você de obedecer o Senhor. Achar que Deus abriu uma exceção. Diz um ditado, né, que toda regra tem a sua, mas quando abre exceção não é mais regra, porque quebrou a regra. Verdade ou não é? Eu sei que é um ditado popular, mas se tem exceção, então não é mais regra. Desobedeceu, quebrou o princípio. Agora ele vai ouvir algo que ele não tinha ouvido do rei. O profeta velho de espírito, tá? Que fique claro. Ele vai dizer assim, no versículo 18: e ele lhe disse: também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E quer saber a verdade para você acordar para a vida e para a vida eterna principalmente? A maior parte das pessoas que estão usando o nome de Deus estão mentindo. A maior parte das pessoas que estão falando: Deus mandou te falar isso. Você gosta de ficar arrumando casamento para os outros. Gosta de falar que Deus te entende no seu pecado. Esse céu que não tem arrependimento. Esse evangelho que não tem cruz. Não, mas Deus é amoroso. Deus te entende, fulano. Estão mentindo. Estão mentindo. Por isso tem um monte de gente que é enviado a missões, e aí vão, quebra a cara, se desviam. Não, mas foi Deus que mandou. Mas se Deus mandou, Deus sustenta, querido. Se Deus mandou, Deus garante. Sabe por que esse profeta não precisava comer pão nem beber água em nenhum lugar? Porque a provisão dele vem de Deus. Se Deus o mandou nessa missão, Deus vai guardar a entrada e a saída, e que ele volte em paz, desde que ele obedeça a Deus. Pastor, mas foi um anjo. Eu fico triste quando eu vejo em alguns lugares o povo ovacionando quando ouvem: tem um anjo descendo aqui na igreja. Querido, nós não estamos mais na época dos anjos.
Os anjos recebem ordem de Deus até hoje para nos guardar, para entregar sim mensagens, respostas. Os anjos trabalham todos os dias, mas o Senhor Jesus nos deu o maior presente. E Ele diz: se tiver só 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Os anjos podem estar aqui, mas o mais importante é que o Senhor Jesus e a sua palavra, Ele está entre nós. E é com Ele que nós devemos ter alegria. Jesus está aqui. Desculpe os anjos, eu não quero saber dos anjos. Eu não oro a anjo. Eu não posso ter reza para o anjo. Eu tenho que orar em nome do Senhor. Eu tenho que ter o Espírito de Deus. Pastor, e se um anjo falar? Pastor, e se o Senhor falar outra palavra? Fique com a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou está de pé para você, para mim, para esta igreja. O Evangelho é a palavra de Deus e passa ao céu e à terra. Cai palavra do homem, se destrói palavra do diabo, e a palavra de Deus permanece para todo sempre. E quem está sob esta palavra vai ser abençoado na terra e ainda vai morar no céu. Quem crê nesta palavra? Esta palavra é o nosso sustento, e sobre esta palavra edifique a sua vida e a sua casa. Era para ele ter repreendido na hora este profeta velho, ou no mínimo, se ele estivesse com dúvida, que não era para ele ter, uma oração de 1 minuto que ele fizesse ao Senhor: Senhor, não era para eu ter dúvida, mas eu estou com dúvida, estou morrendo de fome e de sede. O Senhor falou com esse homem? Quem crê que Deus ia responder o homem de Deus? Ainda mais que estava em jejum e oração. Mas a tentação bateu forte. Ele falou: poxa, um anjo falou com ele, né? Ele é mais experiente do que eu. Só que ele se esqueceu que Deus não muda o que fala. Querido, os homens mudam. Tem gente que muda para melhor. Verdade ou não é? E infelizmente tem gente que muda para... Você está preparado para isso? Porque às vezes você conheceu a pessoa, ela era de Deus, era uma bênção, e aí você passa um tempo sem vê-la e a pessoa fica perturbada. Infelizmente, acontece isso ou não? Mas você vai ficar sob a palavra da pessoa ou sobre a palavra de Deus? Se eu pregar outra coisa que não seja o Evangelho, não me ouça, ouça a palavra de Deus. O pastor João Ribe é um bom pregador do Evangelho. Eu amo a vida dele. Tenho muito carinho pelo pastor, não tenho medo de esconder isso não. Mas se ele pregar outra coisa que não for o Evangelho, eu descarto o que ele falar e eu fico com a palavra de Deus. Para onde é que nós vamos se só aqui tem palavra de vida eterna? É só essa palavra que muda a vida de alguém, é só essa palavra que nos sustenta, é por essa palavra que estamos de pé. Ah, mas eu sou homem de Deus, um anjo veio. Então vai você com teu anjo para outro canto. Leva o anjo para comer e beber. Eu vou voltar para ajudar e obedecer a palavra. Vou continuar o caminho. Já neguei a oferta de um rei. Imagina de um homem de Deus. Ah, eu vou ficar chateado com você. Se for para arrumar problema obedecendo a palavra de Deus, arrume esse problema. Deus garante para você. Esse negócio de Deus mandou é um perigo. Esse negócio de Deus confirmou, eu sonhei. Deus dá sonho, é claro que dá. Deus dá visão, sim. Só que tem gente que sonha e fica entregando para os outros como se fosse um recado de Deus. E às vezes isso não passou de desejo do coração. Isso também, para você que está na fé, pode ter sido algo implantado pelo próprio diabo. Sabe o que diz a palavra? Que Satanás, ele tem dardos inflamados. Sabe o que significa isso? Flechas.
A flecha vinha de longe. O inimigo não precisava estar homem a homem para lançar uma flecha. Normalmente essa arma era usada de longe. Então o diabo de longe pode lançar um pensamento, uma dúvida, um medo. Tem gente que às vezes está numa batalha espiritual tão grande que ela sonha cometendo um crime. Só porque ela sonhou cometendo um crime é para ela cometer o crime, gente? É para ela na hora repreender isso. Não precisa nem perguntar para o pastor. Pastor, eu sonhei com fulano de tal. Falo para ele, não, primeira mensagem é para você. E se você não entendeu a mensagem, ore até entender. E se não entender a mensagem, fique calado. Às vezes você está comendo feijoada demais, está dormindo tarde demais com a barriga cheia, está sonhando o que não deve. Pode ser isso também, não pode? Você gosta de feijoada? Eu também, mas é melhor no almoço, né? É melhor no almoço. Na janta pesa a barriga. Tem gente que às vezes está morrendo de vontade de fazer algo no coração dela. Ela queria que Deus aprovasse, mas Deus não falou nada. Aí ela sonha e começa a dizer, tá vendo? É de Deus. Aí depois dá errado. Se Deus deu ordem, vai dar errado. Se Deus deu ordem, vai frustrar. Por isso tem pessoas que tomam decisões econômicas equivocadas, aí depois fica triste com Deus. Existem pessoas que tomam decisões equivocadas em relacionamento, e depois fala, meu Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. Deus falou, e eu lá tenho alguma coisa a ver com isso? Você que tem que escolher, você que tem que avaliar, e depois de tomar a sua decisão, seja homem e mulher, e não é homem de Deus não, que eu estou falando, nem mulher de Deus, seja homem, mulher, e assuma o que você decidiu, e vai até o fim, e vai até, pastor, eu sonhei saindo da igreja, será que Deus quer que eu saia da igreja? É o diabo que quer que você saia da igreja. Que Deus é esse que planta e depois Ele mesmo destrói? Existem coisas que não têm lógica, mas o diabo tem enganado muita gente. Muitos homens de Deus dizendo, eu também sou homem de Deus. Olha, Deus me falou algo diferente. Olha o pecado que muita gente tem cometido. Não, é que a Bíblia, cada um tem uma interpretação. Quem assinou esse conselho foi o diabo. E as pessoas se enganam. O espírito do engano está levando muitas almas para o inferno. O espírito do engano está frustrando muita gente. O espírito do engano está levando muita gente a lugares que Deus não mandou, e as pessoas estão saindo da proteção de Deus e ficando vulneráveis a Satanás. O homem de Deus falou, já que um anjo falou com o Senhor, Deus mudou de opinião. Então eu vou lá para a tua casa. Que bom, né? Estava morrendo de fome mesmo. Morrendo de fome, estou com a sede aqui nesse calor que está em Betel. Aproveito, como, bebo, descanso um pouquinho e depois eu volto para ajudar, já que Deus mudou a palavra. Deus mudou a palavra, gente. E qual a consequência disso? Versículo 19, e voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca do Senhor e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Você acha que é só uma questão de onde vai ser velado e enterrado aqui? Não entrar no sepulcro dos pais, estava dizendo, por causa dessa desobediência, você acabou de perder tua salvação. Olha onde uma desobediência pode colocar uma pessoa.
Olha, onde um Deus mandou e Deus não ter mandado, pode colocar uma pessoa. Eu não estou falando que ele só perderia uma bênção. Bênção nós já perdemos algumas. Às vezes falta coragem, às vezes a pessoa não vai, e bênção vai e vem. Não tem problema perder bênção, às vezes na imaturidade perdemos. O pior de tudo é perder a alma. Deus está falando, nessa terra eu não tinha negócio. E eu não sei se você entendeu na colocação do texto, mas Deus não falou mais com o homem de Deus, porque o que falou com ele, ele não. E olha a ironia, quem desviou você do caminho, já que você só ouve ele agora, eu vou usar ele para te dar a verdadeira sentença. É como se Deus falasse assim, para ele e para nós: já que você não quer me ouvir e achou que eu mudei de opinião, então eu vou usar quem te enganou para te condenar. Forte isso, não é? Imagine aquele profeta velho e ele dizendo assim: mas o senhor não falou outra coisa? Se vira com Deus. Se vira com Deus. Deus falou com você. Pastor, Deus mandou eu fazer algo e eu não tenho feito. Então não me conte não. Se vira você com Deus, Deus mandou você. Igual quando a pessoa diz assim: pastor, eu tenho que entregar uma mensagem para uma pessoa ali, é de Deus, mas eu estou com medo. Se vira, irmão. Se Deus tivesse me entregado, eu já tinha soltado. Deus deu para você. Pastor, eu tenho um chamado e essa cadeira às vezes pega fogo e eu fico sentado, eu não estou fazendo nada, eu sei que almas estão precisando. Se vira com Deus. Eu estou falando para você, não lavando as minhas mãos, porque não sou Pôncio Pilatos, mas eu estou no lugar que Deus mandou estar. Eu não escolhi para estar, mas eu estou aqui pela obediência. Esteja no lugar onde Deus mandou. Deus está falando, eu não mudo de opinião, não mudei as regras, a obediência é a mesma. Deus não muda, Deus não tarda, não falha. Ele já deu a palavra, não espere algo a mais, só obedeça a palavra do Senhor, porque senão você corre o risco da sua alma se perder. Você acha que se você que está me ouvindo, você que tem um chamado, você não exercer o seu chamado, você acha que você vai se salvar só porque vem para a igreja? Quantas almas não estão morrendo porque você não exerce o que Deus quer? Você que tem dificuldade de liberar perdão e fala, não pastor, é que eu estou certo, Deus já mandou você perdoar e você não perdoa. Você está preso e está prendendo mais uma alma também. Ou você acha que você vai entrar no céu magoado, magoada? Você que é infiel, que Deus já mandou você ser fiel, e você resiste com avareza. Você acha que se não obedecer a Deus está livre da condenação? E eu não digo só pela oração, ou pelo dinheiro, ou só pelo fato de dizer perdão. Eu digo pela desobediência mesmo. E Deus falando. E Deus falando. No domingo nós não conferimos uma palavra. Deus falou 10 anos com o povo, e o povo não quis nem saber. O povo não se converteu, não se arrependeu. Qual foi o resultado? Uma vida inteira de escravidão. Jeremias 25, não é? Uma vida inteira de escravidão. Esse profeta estava tão nem aí para as coisas de Deus, que ao invés dele ficar desesperado e imediatamente sair daquele lugar e dizer, Senhor, me perdoa, misericórdia, ele ainda vai comer, beber, descansar, porque a alma dele já estava perdida. Tem gente que brinca no mundo e fala assim, pastor, no tempo de Deus eu vou voltar. E se não der tempo de voltar? Pastor, eu sou jovem demais. Sabe qual é o melhor lugar para um jovem refletir? Um cemitério. Sempre que eu vou no cemitério, eu estou passando no meio das covas, eu tenho a mania de ficar olhando as datas. Meu Deus, 15 anos. Meu Deus, 23 anos.
30 anos. E quando eu acho um da minha idade e do mês do meu aniversário, meu Deus, já era para mim estar Mortinho da Silva. Meu Deus, a gente acha que tem a vida toda, né? E de repente, quanto tempo temos antes de Jesus voltar, igreja? Quanto tempo temos? Alguém ousa? Quem garante que o amanhã existe? O tempo da obediência é hoje. O tempo da palavra valer é hoje. Faça valer a palavra de Deus sobre a sua vida, e sobre essa palavra permaneça e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque esta palavra vai salvar você e toda a sua casa em nome de Jesus, se você estiver debaixo dela. Quem não está, fica a ver, a provar se realmente a palavra vai cumprir. Por favor, versículo de número 23. E sucedeu que depois comeu pão, bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar, e foi-se, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. O leão não devorou ele não, tá? O leão só o matou. E ficou paradinho lá, do lado do cadáver. O jumento ficou paradinho ali, e o cadáver entre eles. Olha que cena. Quem começou a passar, começou a dizer: aquele não é o corpo do homem de Deus que foi lá em Judá, profetizou contra o altar quebrou, a mão secou, depois ele voltou a mão. Não era ele que disse que não podia nem comer, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho? O que aconteceu? E quando a notícia começou a se espalhar, a mão de Deus veio contra ele, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. No seu caminho, Deus sabe o perigo que tem. Você que pega muito trânsito durante o dia, não reclame do trânsito não, tá? Foi um farol fechado em São Paulo que salvou milhares de pessoas de morrer depois que um avião caiu numa avenida movimentadíssima, e aquela avenida estava parada naquele momento. E eu não sei que milagre porque a Marquês de São Vicente em São Paulo, que eu andei lá algumas vezes, eu nunca vi aquilo ali sem carro. Nunca vi. Talvez quem estava naquele farol vermelho estava xingando, reclamando, estou atrasado. Aí depois, oh meu Deus, obrigado. Deus vê o que você não vê, querido. Deus ouve coisas que você não ouve. Se Deus afastar pessoas do seu caminho, deixa Ele fazer a obra dele. Se Deus mandar você fazer algo, não importa se é pequeno, se é complexo, faça o que Deus mandou. A sua alma irá bem, você vai prosperar no caminho que Deus mandar. Deus vai abençoar a sua casa. E mesmo que você tiver que dar uma volta para chegar na terra prometida, dê a volta e obedeça a Deus, porque você vai chegar lá. Agora quem pega um atalho, quem se desvia no meio do caminho, fica aqui para vergonha. Olha o que está escrito em Gálatas 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado,
seja anátema, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Amém? Por favor, fiquem de pé. Eu lembrei de uma história triste hoje. Poxa, sempre que eu lembro disso, oh meu Deus, como as pessoas são enganadas. Eu passei em um lugar que nós tínhamos um pastor, que para mim ele era o mais dedicado. Ele era um homem tão esforçado que as deficiências que ele tinha eram supridas pelo esforço dele. Quando nós íamos fazer um trabalho da fé, ele era o primeiro a chegar, ele era o primeiro a sugerir as coisas, o primeiro. E aí o nível dele de trabalho, de fé na igreja, deu uma diminuída conforme o passar do tempo. E eu disse assim para ele: pastor, eu acho que o senhor precisa descansar um pouco. Ele: não, pastor, o diabo trabalha todo dia. Ele: mas o diabo não tem sono, né? O diabo não tem a mente humana que nós temos, nós não somos máquinas, né? O homem de Deus tem que saber caminhar, às vezes descansar um pouco, claro, descansar em Deus e aí seguir a jornada, porque senão ninguém chega até o fim. Ninguém chega até o fim. E ele relutando: não, pastor, não precisa de descanso. Como ele estava numa terra longe da família, falei: às vezes o senhor vai lá ver sua mãe, seu pai, come uma maniçoba lá, ele era lá do Pará. Alguém aqui gosta de maniçoba? Maniçoba é uma feijoada dos paraenses, né? Eu falei: o senhor come lá uma maniçoba, toma um açaí lá da terrinha, e aí o senhor vai ficar bonzinho. E ele relutava. Aí ele dizia assim: eu vou orar para ver se eu vou tirar folga. Pastor, cuidado com essa religiosidade. Orar para tirar folga? Eu sou o teu líder, estou te dando a folga. Nós já tínhamos outros pastores para revezar. Enfim, o trabalho do pastor caiu tanto que a igreja começou a sentir. Eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a mandar um pastor para ficar na cola dele. E eu percebia que ele estava desanimado, mas ele não assumia. E era uma religiosidade. Eu: pastor, o senhor está indo por outro caminho. E avisava. Toda vez que tínhamos algum encontro, eu avisava. Às vezes quem avisa não é só amigo, é irmão, né? Não era só por uma questão de líder e liderado. Eu estava vendo que daquele rumo que ele estava tomando era um caminho sem volta. Nós já vimos muitas pessoas caindo na fé assim de Deus. Quando ele percebeu que já tinha outro pastor para assumir o trabalho, ele me pediu uma reunião, era uma sexta-feira à noite. E aí me perguntaram: pastor, o que o senhor acha que ele vai falar? Eu falei: olha, eu já vi esse filme algumas vezes, eu espero estar errado. E fiquei quieto. Falei: eu tenho até medo de falar, vai que eu falo e acontece. Ele falou: pastor, eu recebi uma direção de Deus e eu preciso sair da igreja. Eu falei: pastor, quem é que te chamou para a igreja? Foi Deus. Quem te converteu? Foi Deus. Sob a palavra de quem o senhor até hoje é um homem que frutifica, que trabalha no evangelho? Foi Deus. Eu falei: então o senhor está querendo me dizer que Deus falou com o senhor e vai tirar o senhor do altar? Falei: pastor, não tem lógica. Ele: pastor, eu sei que é difícil entender, mas eu tive um sonho. Aí ele me disse: e sabe o que mais, pastor, que me confirmou? A minha esposa teve o mesmo sonho. Aí eu falei: e o senhor, como homem de Deus, que conhece a palavra, não sabe que o diabo, para nos enganar, se faz até de anjo de luz? O senhor não acha que é uma cilada do diabo? Eu falei: faz assim, pastor, eu gosto muito do senhor, gosto muito, eu vou te dar um descanso, a igreja vai cobrir o senhor vem trabalhar comigo, fica pertinho de mim, eu cuido do senhor, cuido da sua família, pensa bem. Ele: não, pastor, não vou pensar bem não. Eu falei: tá bom, Deus te falou, não foi para o senhor sair, o que o senhor vai fazer? Ele: eu ainda não sei.
Fiquei perplexo olhando assim para ele. Ele: pastor, eu sei que o senhor não está entendendo. Eu falei: nem eu, nem o senhor. Que nem ele sabia o que estava fazendo. Pois bem, ele relutou e saiu. Eu também não ia ficar insistindo para quem não quer ficar, né? Que fique quem quer, né, gente? Até porque para servir Jesus tem que querer. Tem que querer. E tem que querer não olhar para trás nunca mais. Eu falei: bom, pastor, eu gosto muito do senhor, mas só acho uma pena. Nós estávamos num propósito de oração de 7 sextas-feiras orando com os pastores. Ele foi até a sexta, a 7ª ele já quebrou. Eu falei: que Deus é esse que quebra voto? Na Santa Ceia, que era para despedir do povo, ele e a família nem ceiou. Eu falei: que Deus é esse que não quer saber mais da Santa Ceia? Por fim o pastor saiu. Aí me mandaram notícia, porque aí quando a pessoa também sai, eu não fico acompanhando não, porque não vai me edificar, né? Só: pastor, você ouviu como está o irmão lá? Falei: não, confesso que eu não vi. O pastor agora vive postando na internet. Falei: então quer dizer que Deus tirou um pastor do altar para ele ficar postando polêmica na internet? Faz sentido isso, querido? Deus que chamou um pastor, um obreiro, chamou com a missão, e a missão é a mesma para nós: ide e pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra tem 2000 anos, mas ela vale hoje e ela vale para todo sempre. E eu falei: como é que o diabo engana pessoas? Profetada, querido, é um perigo terrível. Boa parte dos que dizem Deus mandou estão mentindo. Pastor, eu estou orando para ver se eu compro esse carro ou não. Não ore não. Não ore não. Faça o que Jesus mandou você fazer. Pega uma caneta, um papel, se assenta, faz as contas. Se conseguir pagar, compra. Se não conseguir, espere. Obedeça a palavra. Tem coisas que você não precisa orar. É só você observar a palavra. Pastor, será que eu perdoo ou não? O que Jesus falou? Perdoa. Então obedeça. Você está orando ainda? E quando eu vejo um novo convertido que ainda não se batizou dizendo: eu estou orando para ver se eu me batizo. O que é para a pessoa fazer, gente? Precisa orar? A oração que ela está fazendo é só a desculpa que ela está dando para não obedecer a palavra. Já foi falado, querido. Agora precisa ser obedecido. Esse caso é um de muita gente dizendo: um anjo me falou, pastor, eu vi um anjo de Deus. Se eu vejo um anjo, eu já repreendo em nome de Jesus. Eu não quero saber de anjo. Eu quero saber do Espírito Santo. Quem é maior, o anjo ou o Espírito Santo? E Jesus falou: e quando ele vier, ele vai fazer uma morada dentro de vocês. Vai ser o próprio Deus dentro de vocês. Deus não precisa terceirizar aviso, querido. Ele fala no teu íntimo. Ele usa a palavra. Às vezes nós abrimos a porta aqui para fazer atendimento. Aí entra uma pessoa e fala assim: pastor, aqui a igreja tem revelação? É claro que tem. Quarta, sexta, domingo, 3 horários. Quando a gente abre a Bíblia, é cada revelação. É ou não é? Com quem aqui Deus fala? Aí, ó. Agora, o que você quer? Revelação ou papagaiada? De Deus mandou. Se Deus está entregando tanta chave, meu filho, ia faltar lugar para pôr tanta chave que Deus está entregando aí. Muita gente está usando o nome de Deus, está desviando almas. Quem era para obedecer a palavra de Deus está obedecendo profecias, e isso pode custar a nossa alma. E a nossa alma é valiosa demais para eu colocar na palavra de um homem. Eu repito para você pela 3ª vez nessa mensagem: se eu pregar outra coisa que não for o evangelho, não me obedeça, não ouça, rejeite e fique com o evangelho que já te foi anunciado e que já salvou boa parte dos que estão aqui. E se ainda não salvou, vai salvar agora.
E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, o Evangelho é Cristo. Entregue a sua vida para Jesus e confesse Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque o Evangelho conta a cruz para você, que morreu para te salvar. Isso basta. Quando você entendeu a revelação da cruz, você entendeu a maior revelação da tua vida. Você recebeu a maior prova de amor. Pastor, eu quero me salvar, então tem que entregar a vida para Jesus. Pastor, como eu faço isso? É só confessá-lo. É só entregar a vida para Ele. É simples, é tão simples que tem gente que não acredita. Tem gente que quer sofrer por algo de Cristo. É só entregar a vida para Ele. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você entregue sua vida para Jesus hoje. Pastor, eu me afastei. Para você que está afastado, entenda, principalmente você que tem um certo conhecimento, Deus não vai falar outra vez com você, Ele já falou. Você só precisa voltar para o caminho. Você só precisa voltar a ter comunhão com Jesus. E isso vale inclusive para você que está dentro da casa, mas se sente perdido. Pastor, eu me sinto perdido da palavra. Eu não tenho mais o mesmo fervor de antes. A palavra não mudou. Quem pode ter mudado é você. Quem se esfria somos nós, querido. O poder de Deus é o mesmo. Quem se renova nessa palavra não fica com sede, não fica com fome, vive por essa palavra. Pastor, eu me afastei e eu preciso voltar. Se você se afastou e precisa voltar para Jesus hoje, agora, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você volte para a casa do Pai e para os braços do Pai. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.